Olá, está começando o Século News, edição especial. Vaticano confirma viagem apostólica ao Japão ainda este ano. Diretores do CELAM se encontram com o Papa em Roma e relíquias de São Pedro são entregues ao Patriarca de Constantinopla. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco viajará para o Japão e Tailândia de 19 a 26 de novembro deste ano. Há um ano, em Roma, o Papa dirigiu essas palavras a um grupo do Japão. Aproveitando sua visita, gostaria de anunciar minha vontade de visitar o Japão no próximo ano. Espero conseguir. Visitar o Japão no ano próximo. Speriamo poter farlo. O Vaticano confirmou oficialmente que Francisco visitará o Extremo Oriente no final de novembro. A primeira parada será na Tailândia, de 20 a 23, e em seguida, no Japão, de 23 a 26. Nestes dias, ele visitará Tóquio. Em Hiroshima e Nagasaki, o Papa retomará seu discurso à ONU, como fez em sua viagem em 2015. Aplicando plenamente. Devemos lutar por um mundo sem armas nucleares, implementando completamente o Tratado de Não Proliferação, na letra e no espírito. Quando jovem, Francisco disse que queria ser um missionário no Japão. Quem diria que ele visitaria o país como Papa? O Papa Francisco se encontrou com bispos recém-nomeados. Ele pediu que a principal atividade deles seja servir a comunidade. O Papa Francisco realizou uma reunião especial com todos os novos bispos que ele nomeou no ano passado. Ele lhes deu conselhos para seu novo papel, descrevendo sua missão como bispo da Igreja Católica. Vejam, não desviem o olhar. Não finjam não ver nada. Não deixem as pessoas esperando e não escondam problemas debaixo do tapete. Permaneçam próximos. Mantenham contato com as pessoas. Dediquem mais tempo a elas do que à sua mesa. Não temam o contato com a realidade. Conheçam os outros e os abracem. Contato com a realidade, da conoscere e abbracciare. O Santo Padre disse que cada uma dessas ações e permanecer perto do povo são marcos na jornada dos bispos. Ci occorrono vescovi capaci di sentire il battito. Precisamos de bispos capazes de ouvir a batida de suas comunidades e sacerdotes, mesmo à distância, ouvir o pulso. Apóstolos da escuta, que sabem ouvir até o que não é agradável de ouvir. Che sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire. Ele lhes disse que o papel deles de bispo não deveria ser um caminho para subir a escada social e obter um status melhor. O pedido final do Papa foi algo que ele já havia mencionado antes. Infine, vi chiedo ancora. Por fim, peço novamente que vocês reservem a maior proximidade aos seus sacerdotes. O padre é o vizinho mais próximo do bispo. O sacerdote è il prossimo più prossimo del vescovo. Os bispos aplaudiram em pé o Papa Francisco depois de suas palavras. Ele enfatizou que o papel deles é o de servir, o de ser pastor. O Papa também incentivou os homens a permanecerem sempre próximos da Mãe Santíssima. Diretores do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, foram ao Vaticano se encontrar com o Papa Francisco. A entidade está em processo de reestruturação. O Papa Francisco recebeu o Conselho de Administração do Conselho Episcopal da América Latina no Vaticano. Eles estão visitando a Cúria Romana para promover a missão de servir as 22 conferências episcopais da América Latina. O secretário-geral Juan Carlos Cárdenas lembrou que a instituição está no processo de reestruturação. Queremos que o CELAM seja atualizado para as necessidades e grandes desafios da Igreja na América Latina durante o nosso tempo. Durante a reunião, eles trouxeram ao Papa uma Bíblia da Igreja da América e apresentaram um projeto que busca comunicar a fé. Estos son unos DVDs de una obra de teatro que hacen en Monterrey. Es una persona que se llama Kefas y se va a acreditar a través de obras de teatro musicales. Durante a reunião, eles trocaram opiniões sobre os desafios do Conselho Episcopal da América Latina e os desafios pastorais da região. Rogério Cabreira, presidente do Comitê Econômico, enviou uma saudação especial do povo mexicano.
O Conselho Episcopal da América Latina é uma organização que busca acompanhar o trabalho pastoral das conferências episcopais na região. Em Roma, eles também se encontraram com reitores de escolas pontifícias e embaixadores credenciados na Santa Sé. No dia da festa de São Pedro e São Paulo, o Papa Francisco entregou ao patriarca ecumênico de Constantinopla as relíquias de São Pedro. Em uma carta, ele explica o porquê do presente. Este relicário contém 9 fragmentos dos ossos de São Pedro. Ele era mantido na capela particular do Papa, mas o Papa Francisco decidiu entregá-lo ao principal líder da Igreja Ortodoxa para melhorar as relações ecumênicas. O Papa explica seu raciocínio em dar o presente nesta carta que ele enviou ao patriarca Bartolomeu. Como ele sabe a importância das relíquias para a Igreja Ortodoxa, esclareceu as origens dos fragmentos. Ele lembrou que em 1939, Pio XII autorizou uma escavação sob a Basílica de São Pedro para localizar o túmulo original de Pedro. Os arqueólogos encontraram sob o altar principal. Alguns anos depois, escreve o Papa, eles também identificaram na mesma área um nicho com alguns restos dos ossos que podem ser considerados razoavelmente de Pedro. Neste nicho ainda existem outros fragmentos das relíquias ósseas de São Pedro. Laura Donato é uma das guias que mostra o local aos peregrinos todos os dias. The relics have this importance, no? The possibility. As relíquias têm essa importância, a possibilidade de mostrar que estamos falando da fé real e histórica. A fé tem suas raízes na história. Não falamos de contos mitológicos, mas eventos históricos reais. E a exibição dos ossos são a prova dessa evidência histórica. Como o patriarca ortodoxo já possui as relíquias de Santo André, irmão de Pedro, o Papa diz a ele que a união das relíquias dos 2 irmãos apóstolos também pode servir como um lembrete constante e encorajamento de que nessa jornada contínua, nossas divergências não mais atrapalharão nosso testemunho comum e nossa missão evangelizadora. Na audiência geral desta semana, o Papa Francisco lembrou o Dia Mundial do Alzheimer e falou de projetos que são abençoados por Deus. Enchendo o Papa de carinho, um grupo de peregrinos jogou lenços enquanto ele estava no papamóvel. Essas bandanas eram um sinal de afeto pelo Papa Francisco. Durante a audiência, o Papa falou sobre os conselhos do fariseu Gamaliel no Antigo Testamento. Gamaliel propôs prudência antes de julgar os seguidores de Jesus. Ele disse que se a nova doutrina não tivesse a bênção de Deus, ela falharia por si mesma. O Papa Francisco disse que essa ideia pode ser aplicada para saber se Deus está ou não por trás de certos projetos. Tudo que leva à assinatura de Deus está destinado a durar. Projetos humanos sempre falham. Pense nos impérios de hoje. Eles falharão se Deus não estiver com eles. O Papa deu à Igreja como um exemplo. Ele disse que, apesar dos escândalos e dos pecados de seus membros, ela ainda está de pé. Pense na história do cristianismo e da Igreja, com seus muitos pecados e escândalos. Por que não caiu? Porque Deus está lá. E nós somos pecadores, não? Ainda provocamos muitos escândalos. Independentemente de seus escândalos, o Papa lembrou os mártires que ainda dão a vida hoje. No final, o Papa Francisco lembrou que sábado, 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer. É uma doença que afeta muitos homens e mulheres, que, por causa dessa doença, são frequentemente vítimas de violência e abuso. Durante semanas, o Papa tem refletido sobre os atos dos apóstolos durante sua catequese semanal. Seu objetivo é explicar como a Igreja primitiva ainda tem muito a ensinar aos cristãos hoje. Exibição de documentário As Pegadas de Jesus em Roma conta com presenças importantes de diplomatas, padres e religiosos no Vaticano. Recentemente, esse gesto do Papa Francisco despertou emoções em todo o mundo. Durante a festa de São Pedro, o Papa Francisco deu uma relíquia inestimável ao patriarca ecumênico de Constantinopla,
como um sinal de fraternidade. Era um relicário contendo 9 fragmentos dos ossos de São Pedro que até agora estavam guardados na capela particular do Papa. Esse gesto simbólico mostrou a importância das relíquias. A Cidade Eterna preserva os tesouros do cristianismo e um novo documentário da Rome Report ajuda a descobri-los. Chama-se As Pegadas de Jesus em Roma. Não é apenas uma jornada pela memória de Roma, mas também pela memória do cristianismo. É necessária uma abordagem de jornalista profissional para apresentar, interpretar e colocar os fatos em primeiro lugar. Das incríveis relíquias da Paixão de Cristo aos restos dos apóstolos São Pedro e Paulo, Roma tem um rico legado histórico. É um documental que desvela. Este documentário revela muitos detalhes de Roma que as pessoas não conhecem, como relíquias que chegaram ao longo do tempo. A apresentação do documentário As Pegadas de Jesus em Roma aconteceu no Palazzo di Spagna. Muitas pessoas compareceram, incluindo diplomatas, jornalistas, padres, religiosos e membros da Cúria Romana. Ver este documentário foi muito emocionante. Ao mesmo tempo, destacou a importância de relíquias, devoção e oração. O documentário As Pegadas de Jesus em Roma foi patrocinado pela Fundação Ramon Talad, uma instituição que promove o desenvolvimento humano. Na minha opinião, todas essas histórias são muito importantes e acho que devemos fazer todo o possível para que todo o nosso povo nos países latino-americanos possa atendê-la, seja cristã, católica ou outras. As Pegadas de Jesus em Roma aproxima as pessoas das origens da Roma cristã, suas raízes e o coração do catolicismo hoje. Roma se prepara para a última edição do Festival Internacional de Música Arte Sacra. Mozart, Beethoven, Haydn. As composições religiosas dos maiores artistas da história podem ser ouvidas em locais que certamente aproximam mais de Deus, as basílicas papais. Esta é a última edição do Festival Internacional de Música e Arte Sacra, realizado todos os anos na Cidade Eterna. Nosso objetivo é alcançar o que Paulo VI havia solicitado, tornar o mundo mais bonito. Isto é o que fazemos. A Basílica de São Pedro se torna um mar de lágrimas. As pessoas ficam empolgadas. Nada mais causa tanta emoção. Este ano o festival é dedicado a uma pessoa especial, Madre Teresa de Calcutá. 40 anos se passaram desde que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Além disso, o arquisacerdote da Basílica de São Pedro explica que o santo tem uma coisa em comum com a música sacra: a beleza que atrai. A beleza coincide com a bondade. A beleza coincide com a bondade. Se a beleza não faz parte do coração, é uma máscara e mais cedo ou mais tarde a máscara cairá. Então a feiura por trás disso é descoberta. O cardeal Ângelo Comastri lembra como a bondade de Madre Teresa deixou uma marca em artistas como Pier Paolo Pasolini, um famoso diretor de cinema italiano. Quando ele estava com Madre Teresa, ele disse: "Esta mulher, quando olha, vê tudo." Ele acrescentou: "Talvez ela veja o que eu não vejo." No rosto desta mulher há uma beleza que atrai. Ele estava se referindo à beleza da bondade. A participação nos shows é gratuita, embora a organização aconselhe a inscrição em seu site. As composições serão executadas por algumas das melhores orquestras, como a Filarmônica de Viena, a Filarmônica Illuminati do Japão ou o Coro Filarmônico Saar da Alemanha. O festival começa em 14 de setembro e termina no dia 18. A Fundação Pro Música e Arte Sacra não apenas promove esse tipo de concerto, mas também angaria fundos para a manutenção e restauração do patrimônio mais valioso que pode ser visto nessas basílicas e outras igrejas históricas da Cidade Eterna. E por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no próximo sábado. Um bom fim de semana para você. Até lá!